a gente chegando aqui para mais um episódio do Bora Agir Podcast. Eu sou Pedro Cardoso, fisioterapeuta esportivo. E se você está chegando aqui agora, ainda não conhece o canal, então já vou dizer uma coisa que eu sempre falo aqui no começo. Curte, porque senão você vai começar a prestar atenção na conversa e vai esquecer e não vai curtir. Quando você curte, esse conteúdo alcança mais pessoas aqui no YouTube. Então, curte, se inscreve para a gente fazer o Bora Agir crescer cada vez mais. E lembrando que esse episódio tem o apoio da Gold Nutrix, a loja de suplementos que fala de atleta para atleta que está completando 8 anos. Isso aí, parabéns Gold Nutrix, parabéns Gold, que está sempre apoiando aqui o esporte do RN, sempre participando dos eventos. Então, se você não sabe onde encontrar o seu pré-treino, intratreino, pós-treino, suplementos, géis, vai lá na Gold Nutrix, que a loja fica na Romualdo Galvão, vizinho ao SEI, e aqui no arroba deles, Gold Nutrix, que você também pode pedir pelo delivery, que eles vão entregar na sua casa, tá certo? Vai lá, curte, diz que veio pelo Bora Agir lá na Gold Nutrix, você ganha um desconto especial. E no episódio de hoje nós temos uma convidada aqui especial, ela que é do mundo das corridas, do triatlon. Hoje estamos aqui com Dani Cerveira. Seja bem-vinda, Dani. Obrigada, Pedro. Um prazer estar aqui, né? Obrigada pelo convite. E vamos lá para o nosso bate-papo. Com certeza, eu que agradeço. Fiz o convite, você aceitou lá. Dani, dá certo, Pedro. Então, e aqui é tranquilo, a gente vai conversar para a gente entender um pouquinho mais sobre sua história. Sim. Porque se você não acompanhou, a gente está na segunda temporada do Bora Agir. A primeira foi do conhecimento, chamei alguns médicos, fisioterapeutas para falar assuntos específicos. E essa segunda são sobre histórias. Porque a gente aprende, né, com as histórias dos outros. Sim. Eu digo principalmente com os erros. Que a gente é melhor aprender com os erros dos outros do que estar errando toda hora. Então, a gente hoje vai conversar para tentar passar algumas informações através das suas experiências. Mas, para a gente já começar, você é daqui mesmo, de Natal? Você é de onde? Eu sou de Natal, né? Mas eu me formei em Fortaleza, na Unifor, né? Morei 8 anos lá e me formei lá em Educação Física. Logo em seguida, vim morar em Natal novamente. Conheci o triatlon lá. Me apaixonei. Fui assistir uma competição lá na Beira-Mar, onde tinha uns ícones na época, que era Leandro Macedo, Mariana Orrata. E eu fiquei assim, eu quero fazer isso, eu quero ser igual aquelas meninas ali. E consegui, né? Passei 6 meses praticando triatlon, ia para a faculdade de bike, deixava a bike lá no final da sala. Era bem bacana mesmo. Só que eu engravidei. Aí tive que interromper esse processo. Isso era mais ou menos que ano? Quando você começou mesmo a acompanhar? E já foi direto no triatlo, não foi na corrida, não? Não, eu sempre corri. O triatlo é que veio na faculdade. Eu sempre gostei de correr. Sempre. E por lazer, assim? Por lazer. Não tinha nenhuma obrigação de nada, não? Nem era tão focada. Inclusive, meu primeiro grupo de corrida foi lá em Fortaleza. Antes de me formar mesmo, eu montei um grupo de corrida lá em Fortaleza. Legal. Mais ou menos que anos, lembra? 99, que foi o ano que meu primeiro filho nasceu. Ixi, tá bom. Aí, na faculdade, conheceu o triatlo? Na faculdade, conheci o triatlo, competi por 6 meses, aí tive que interromper. E depois, eu vim ter contato novamente com o triatlo aqui em Natal. Eu trabalhava numa grande empresa e um dos organizadores do Xterra, que era Davi, acho que ele, não sei se você lembra do Davi, Sim. Que era da Rapa Nui, ele foi lá pedir um patrocínio, né, para a empresa. E aí ele disse, Dani, por que você não vai? Eu fiz, Davi, eu só corro. Aí eu tinha deixado tudo desde aquela época, né? Ele fez, que nada. Aí eu pedi uma bicicleta emprestada. E comecei a fazer umas aulinhas de natação, assim, bem... E aí foi, eu participei de uma prova de um cross triathlon. Terminei em quase 3 horas, acabada, destruída. Fiquei muito mal mesmo, mas eu disse, poxa, que legal, que desafiador esse negócio de doido. Sim.
Aí eu Aí eu voltei pro triatlo nesse período, por causa de um convite de Davi, de uma cortesia, assim, que poderia ser uma barca furada, né? Exato. E a gente é meio, né? Uma coisa que a gente sofreu, assim, que se desgastou e no final... Massa. Que massa. Eu vou fazer isso aí. Aí, suas primeiras provas, você tinha mais dificuldade em quê? Na bike, na natação? A natação eu sempre fui muito ruim. Natação para mim sempre foi o maior desafio, né? A corrida era mais fácil. A bike eu comecei no mountain bike, né? Depois é que eu fui para speed e agora eu tô com a TT. Mas a natação para mim era o maior desafio mesmo. Uhum. E você, quando começou assim, você já tinha um objetivo de prova no triatlon ou você, quando entrou, não, só quero fazer esse esporte? Ou você, como eu quando comecei, que eu atendia os pacientes que faziam triatlo, eles falavam muito, 70.3, Ironman. Mas, poxa, vou entrar para fazer um 70.3. Aí, o objetivo no início já era chegar no 70. A distância maior, né? Você já tinha... Não, eu queria melhorar meus tempos. Eu queria ser a melhor, eu queria ganhar, Eu sempre me espelhava em quem era melhor que eu. Na época tinha uma atleta lá de João Pessoa, Vanessa Blay, da minha faixa etária. Ela ganhava tudo. Ela ganhava tudo até das meninas novinhas. Então, assim, eu achava muito legal estar na prova com ela, ver a dedicação dela. Então, ela foi uma pessoa que me inspirou bastante. Não, aí assim, eu fui começando a melhorar meus tempos, a me destacar, até participar de um brasileiro em João Pessoa e conquistei uma classificação para representar o Brasil na Holanda, no Mundial de Triatlo da Holanda. Eita, em Roterdã. Foi? Foi. Aí eu fui. E assim, a gente ganha vaga, mas não ganha mais nada, né? Inscrição você tem que pagar, hospedagem, passagem, tudo. Só que eu botei na minha cabeça que eu ia. Aí eu fiz parceria com um colega meu que é empresário, comecei a vender camisa para ir. Sim. E comecei a fazer cota, pedir patrocínio, fazer uma coisa e outra, até que eu consegui levantar o dinheiro e fui participar lá do triatlon na Holanda. Já tinha viajado para fora? Já tinha viajado para fora. Eu fiz a maratona de Paris também. Você pulando etapas aí. Conta essa história de Paris, mulher. Paris eu tinha 2 sonhos. Primeiro era conhecer Paris. Sim. E depois era fazer a maratona. Aí eu juntei os 2 e fui-me embora sozinha, Pedro. Ixi. Sem grupo, sem marido, sem ninguém. Vou lá. Como se fosse ali em Parnamirim. Mas foi uma das melhores viagens da minha vida. Eu conheci um casal de São Paulo que estava indo para lá fazer essa maratona. Eu fui olhando nas malas quem tinha a etiqueta da mesma agência que eu tinha comprado o pacote, sabe? Sim. Aí só achei eles. Assim, eu vou achar todo mundo, eu vou fazer amizade, só achei eles. A sorte é que a gente estava no mesmo hotel e ele conhecia um guia turístico de São Paulo que morava em Paris. Eu passei 3 dias passeando, indo para os locais de brasileiro, restaurante brasileiro, Castelo de Versalhes, totalmente de graça. Então, assim, foi muito bom. Eu tive muita sorte, graças a Deus. Acho que quando você está aberto, né, para as coisas acontecerem. E aí a gente foi se ajudando. Chegou lá, não tinha o transfer lá no aeroporto, eu sabia falar inglês. Então, assim, eu ajudei eles me ajudaram. Então, acabou dando tudo certo. Uma experiência boa, né? Essas viagens assim, a gente bom demais. Tem uma experiência bacana. Tem uns perrenguezinhos, mas a gente sempre aprende com tudo. Mas foi sua primeira maratona lá em Paris? Foi, eu só fiz essa. Aí eu não fiz mais. Tá bem demais, viu? Porque a primeira já em Paris. E como é que é? Como é que foi a vibe, o clima, a prova? É muito bom. Recomenda? Demais, demais. É frio, né? No dia tava 9 graus. É muito bom correr no frio. Só que eu sou muito friorenta. Aí me disseram, Dani, você leva um casaco velhinho que você descarta na largada. E assim eu fui. Eu larguei de luva, que eu botei na pochete, de casaco eu descartei, ainda corri de blusa de manga comprida. Mas é muito bom, você faz amizade durante a prova. O brasileiro, né, se reconhece em todo canto, tem bandeira atrás na camisa. E foi fantástico. Só quebrei depois dos 30, mas não acontece com a maioria das pessoas. Exato. Na primeira, tá bom. Tava na emoção. Quando viu 30, cadê as pernas? Cadê as pernas? Cadê tudo? Doía até a cinta do relógio. Doía mas tudo. Você tem
uma meta de tempo na primeira ou... Não, era só completar. Bem, sem parar, né? É. A nossa meta É. Depois dos 12 depois dos 30 ficou tudo meio complicado. E aí eu cheguei aqui chorando muito porque eu tinha conseguido, porque foi difícil, bem difícil. Imagino, toda a trajetória, desde decidir ir sozinha, fazer a prova, conhecer o país que você já queria, com certeza deve ter sido muito massa essa viagem. Foi uma experiência fantástica. Aí depois dessa também nunca mais fez uma maratona? Não, aí eu fiquei no triatlo, né? Mas por que, assim, questão de maratona? Porque, assim, eu sou muito... Para fazer provas longas, eu preciso trabalhar muito minha cabeça. Sim, entendeu? Sim. E aí eu gosto mais, até para o meu trabalho, para o meu dia a dia, era fazer treinos mais curtos. Uhum. Se bem que eu tô treinando para uma meia maratona que vai ter agora no Rio, e eu tô super empolgada. Quem sabe eu volto para maratona, né? Olha aí, vamos deixar registrado aqui. Difícil é conciliar tudo, né, Pedro? Exato. Tava falando tudo e muita gente acha o triatlo muito legal, muito bonito, ver aquela galera treinando, mas conciliar os 3 esportes na sua rotina de trabalho, casa, filhos, não é fácil, né? E aí a gente tem que equilibrar os pratinhos do nosso dia a dia, para não deixar nenhum de lado. Exato. E não é fácil, né? Não Equilibrar é fácil, esses pratos. não é fácil. Principalmente quando a gente quer melhorar em algum desses pratos, né? Ou no trabalho, crescer na profissão, ou nos treinos mesmo, crescer ali, melhorar desempenho. A gente tem que ter muita sabedoria de conversar com quem vive com a gente, nossos familiares, para entender, apoiar. Creio que você fala muito isso com seus alunos também, né? Sim, sim, sim. É tanto que você me perguntou quando eu cheguei aqui, aí, Dani, as metas. A meta é mais voltada para a empresa. Sim. Se for bom para a empresa eu estar naquela prova, se eu juntar mais gente, se eu motivar meus alunos, eu vou estar indo, entendeu? Sim. Então, hoje não é mais a Dani atleta, que estava sempre no pódio. É mais a Dani empresária, que também é atleta. Sim. Entendeu? É outra fase. Duas. Duas não, deve ser mais 5 em uma, né? Um bocado. Não é nem duas não, é um bocado mesmo. Aí você, no triatlo, começou a gostar mais ainda, ter os desempenhos nas provas. E como é que surgiu essa ideia de montar uma assessoria? Você sempre quis ou aconteceu? Não, eu contei da experiência lá em Fortaleza. Isso. Aquilo ali ficou adormecido. Aí eu trabalhava numa empresa grande aqui em Natal, que eu não estava mais satisfeita, não tinha mais desafios para mim. E eu era gerente da parte de esporte e lazer, essa área começou a ficar pequenininha, não ter mais espaço. E aí eu disse, quer saber, eu vou pedir uma licença, sair. Montei uma sociedade com uma amiga minha que não deu certo. E nesse meio tempo, eu comecei a dar treino para uma aluna que me pediu para fazer uma planilha para ir para São Silvestre. E a gente ia para o campus. E aí chegava uma pessoa lá para treinar e ela me vendia. Você conhece a Dani? Se você conhecer a Dani é maravilhosa, venha treinar com a gente. Então, acho que nessa época, essa mulher acreditava mais em mim do que eu mesma. Sim. Porque eu não via como trabalho. Eu estava ajudando uma amiga minha que ia fazer uma prova. Mas começou a crescer o negócio. De um aluno virou 10 alunos, que virou 20 alunos. E eu comecei a gostar, porque eu trabalhava na empresa, eu era gerente executiva, era atrás do computador, com indicadores, com relatórios, com cobrança de bater metas. Sim. E eu comecei a trabalhar com as pessoas mais próximas, né? E vi como é importante o papel do professor, que a gente realmente consegue ajudar as pessoas a viverem melhor, a se cuidarem mais, a melhorar a sua felicidade mesmo, sabe? Sim. Saúde de uma forma geral, física, mental, bem-estar. As pessoas começam do jeito, daqui a pouco elas estão se vestindo melhor, estão mostrando mais o corpo e estão conversando mais com as outras pessoas. Isso é fantástico, isso é muito satisfatório para mim, entendeu? É poder intervir positivamente na mudança da vida das pessoas. Exato, e a gente percebe isso, né? Quando a pessoa procura uma assessoria, a princípio é questão de saúde física, a pessoa pensa nisso, mas quando ela começa a treinar, ver aquele grupo, ver os professores, você começa a passar para esse aluno que tem várias coisas
E ele vai percebendo isso, como você disse, questão da autoestima, relações sociais, porque hoje em dia tem as redes sociais que ajudam, mas atrapalham muito quando a pessoa não tem uma base bem firme. Então, garanto que muitos alunos chegam para você também, você é um pouco de psicóloga. Sim. A gente procura ajudar, né? A gente trabalha muita gestão de pessoas no grupo. Então, independente do objetivo do aluno, a gente está sempre acolhendo, quer seja performance, quer seja se reunir com os amigos para fazer uma atividade, o que quer que seja, né? Não tem nenhum grupinho que é melhor que o outro, sabe? Sim. Isso não existe na assessoria. Todo mundo tá ali para pra curtir, celebrar a vida. Isso. E evoluir, claro, né? Sim, lógico. A gente como treina para consequência. evoluir. E acaba que todo mundo consegue alcançar seus objetivos. E a relação do aprendizado? Você passa o seu conhecimento para os alunos e garanto que você também aprende muito com as histórias deles, né? Demais. Tem alguma história de algum aluno assim que você, poxa, realmente impactou? Não precisa citar nomes, mas algumas situações que você viu aquilo e, poxa, refletiu. Lembrando aqui, eu não estou recordando de... Mas sempre tem. Tem histórias minhas também da época de triatlon, de quedas, de coisas que... Por exemplo, eu fui fazer um triatlon lá na Ponte, que tinha um triatlon Tiradentes aqui em Natal. Não sei se você lembra. Lembro, sim. Já fez ele, Já, não? Já? Já. Eita, não lembro de você dessa época no triatlon, não. A barba era menor. Olha só. Que nadava ali embaixo da ponte, subia e descia. Isso. Aí a gente nadou ali embaixo. Quando começou a subir, quando eu saí pra bike, começou a chover. Sim. E na primeira descida da ponte, eu fui frear, tinha acabado de pegar speed, só pedalava de mountain bike. Eu acho que o pneu perdeu a aderência no chão e eu me estabanei no chão. Caí feio na descida da ponte. Tava rápido? Tava, né? Tava rápido. Chega a dar um frio na espinha cada de bike. Me ralei toda. E tinha um carro do Corpo de Bombeiro lá embaixo, esperando a pessoa, que fui eu, né? A sorteada. E eu toda ralada, Pedro. Aí ele fazia assim, eu chorando. Aí eu fiz, moço, enfaixa aí que eu vou voltar. Ixi, Maria. Eu tinha treinado muito naquela ponte. Eu estava muito com vontade de fazer aquela prova. Muita vontade. Aí ele fazia, você tem certeza? Eu, tenho certeza. Pode enfaixar. Chorando e... Aí ele enfaixou minha mão, meu cotovelo. O macaquinho rasgou atrás. E aí eu saí para completar a prova, engolindo o choro e terminei. Deu para terminar. Depois que terminou, eu desabei, né? Mas eu concluí a prova. Ganhou? Ganhei faixa etária, mas assim, na minha idade tinha poucas meninas. Tá diferente de agora. Sim. Agora tá muito legal, muita gente no triatlo. Mas foi bem assim... Pra mim, eu vi que a bike dava pra ir. Sim. E eu não consegui desistir de jeito nenhum. É isso aí. Treinei, tô pronta, tenho que terminar isso. Adrenalina lá em cima. Como assim? Como assim eu vou parar isso? E já teve outras quedas? Teve numa prova no Nordeste. Aí eu comecei a fazer prova direto. Sim. É tanto que no meu trabalho que eu falei recentemente, o meu chefe fazia, Dani, você não vai parar de fazer isso, não. Toda vida você chega aqui toda ralada. Maria. Aí teve uma no Nordeste, no Piauí, que na chegada de um circuito, era prova de ciclismo, que eu também fui representar o Rio Grande do Norte e no Nordeste. Aí eu comecei a me destacar, sabe? E aí, numa chegada, numa curva, a menina encostou em mim, eu não consegui segurar o guidão, aí eu caí, também me ralei, mas dessa vez não deu para voltar, a bike se estragou e eu fiquei bem estragada mesmo. Maria. Acho que foram esses 2 episódios mais marcantes aí de queda. Mas depois eu continuei. Eu sempre continuo. A queda não vai me... Não é qualquer quedinha que vai lhe parar, não, né? Para nada. Não tô vendo. E na prova da Holanda, a gente nem falou como é que foi a prova em si, assim,
natação, transição, você gostou? Como é que foi lá? Gostei. É muito diferente competir lá fora com as gringas. Porque é outra vibe, você não fala a língua deles, mas ao mesmo tempo você se entende. Sim. Eu fui revezando com a holandesa, né? Ela fazia assim, eu passava, fazia assim, ela passava. E assim, no final a gente foi conversar, parecia que a gente já se conhecia. É muito bom. Sim. O nível é altíssimo, elas nadam muito. Eu consegui recuperar posições no ciclismo, mas na corrida elas são muito boas também. Foram embora. Mas aprendi muitas coisas, tipo, eu não desclipava ainda, não descalçava a sapatilha na transição. E lá, por ser muito grande, para eu chegar no meu tênis, demorou horrores. Então, eu corri de sapatilha, então eu perdi muito tempo. Sim. Passei um frio desgramado, que a gente foi fazer um reconhecimento do percurso, choveu, estava muito frio. A água muito gelada? Água gelada. Atrapalha, né? A água gelada. Não fiz o reconhecimento, porque eu não tive coragem de entrar no rio lá. E você imagina o pessoal falando, tudo muito bonito, o rio era horrível. Você olhava assim e disse, meu Deus, vai sair um monstro aí do Lago Ness desse negócio. Mas foi, no dia, eu dizia até pro meu namorado aqui, eu não vou fazer essa prova, não. Eu não vou entrar nessa água gelada, não. Ele disse, Dani, você não sabe o que você fez para chegar aí, o esforço que você fez para chegar aí. Você conquistou esse lugar, você foi atrás de patrocínio. Aí eu, mesmo, né? Tenho que ir. Quais eram as distâncias da prova? Era para ser um olímpico. Sim. Aí, mas eu fiz um sprint. Aí eu acabei fazendo um sprint. Sim. Porque você decidiu por causa das condições, né? Isso. Tá certo. E quando voltou de lá, já teve alguma prova mais... A que marcou foi outra corrida. Vim da Holanda, agora eu tô quente aqui. Não, aqui eu continuei fazendo as provas. Aqui não tinha muita prova em Natal, mas João Pessoa. Sim. Fiz um 70.3 em Maceió. Do Iron? Do Iron. Quando? Foi, acho que tem uns 3 anos, não lembro bem. Antes da pandemia? Antes da pandemia. 19 ou 18? Isso, 18. E aí, como é que foi lá? Foi bom, foi muito bom. Primeira vez que fez um 70? Primeira vez. No ciclismo eu puxei bem, aí senti na corrida. Como é que foi a preparação para esse 70? É duro, né? Você encaixar. Sim. Com volumes maiores. E aí os programas com os filhos é cinema, casa, sair para comer, porque você tá cansada. Sim. Então, é diferente. Por isso que eu digo que as pessoas que querem fazer triatlon têm que ver direitinho como fica a rotina, porque realmente eu que trabalho com ciclismo, eu não posso nem me dar o luxo de treinar muito, porque eu preciso do meu corpo para trabalhar, entendeu? Então, eu tenho que ajustar isso direitinho para não faltar para o meu trabalho. Uhum. Mas é muito bom você completar um ciclo do que quer que seja de 70.3, seja de maratona, porque a gente vai treinando nossa disciplina, nosso foco, e a gente fica forte para outras coisas também, entendeu? Para tudo que vier na vida da gente. Uhum. A gente melhora a nossa autoconfiança, né? Nossa confiança na gente mesmo, e que a gente consegue. Se determinar, você consegue o que você quiser. Como é que você desbloqueia isso em alguns alunos? Que tem aluno que chega que eu não consigo, eu não corro 10, eu não corro uma meia, então, eu não chego nunca nisso. A gente começa a colocar objetivos que ele consegue alcançar. Sim. E aí, pelo próprio processo do treinamento, o corpo dele se adapta, a gente dá um estímulo maior. Se adapta, dá um estímulo maior. E aí a gente vai mostrando a ele que ele consegue. Uhum. Né? Ele vai percebendo isso. E tem muita gente que começa na corrida, aí começa a ver a galera ali em bicicleta, nadando e migra, ou o contrário. Muita gente que não imaginava ter o sonho do triatlon, aí entra numa assessoria que é multiesporte, Sim. Aí uma amiga chama para fazer uma aula de natação, aí outra chama para pedalar, aí se encanta, né? Sim. Acontece muito. Eu acho que ter as 3 modalidades é muito bom para isso. E se a pessoa não gostar... Fica só em uma.
mas ela tem essa possibilidade, entendeu? A gente realiza muito evento na assessoria de aquátlon, que combina as duas modalidades, de duátlon, travessias. Então, vai deixando a pessoa experimentar. Travessia é dura, hein? Pra quem... Travessia é bom. A gente tá no desafio das águas agora, que são 4 etapas. Eita. Aí tem a lagoa, a piscina, o mar e o aquátlon. Aí tem essas... Vai formar uma mandala. Ixi, chique toda. E a lagoa A gente é vive qual? inventando, Pedro. Olhe, quando eu não estou trabalhando, eu estou inventando. Mas é bom. É bom. O evento tanto fideliza aluno quanto atrai. E agrega, né? Eles estão treinando para participar de algo. Tem um objetivo. Se mantém ali, fazendo a planilha direitinho. Um objetivo. Focado no objetivo dele. Focado. É sempre interessante a pessoa estar motivada. Porque eu vejo experiência própria, né? A gente tem esse ciclo. Eu quero correr uma meia do Rio. Aí quando você chega lá, tem gente que fica motivada já para outra coisa, mas tem gente que dá uma relaxada. E se não tiver ninguém ali pra... Ei, bora. Bora achar outra meta? Exato. Vamos achar outro objetivo. Porque quando a gente tá numa frequência de treino e para, assim, uma semana, 2, tem gente que tem uma dificuldade para voltar a treinar, para entrar na rotina de novo. A gente diz que é a ressaca da prova. Às vezes demora mais em algumas pessoas. Exato. Mas acontece muito da pessoa assumir um desafio muito grande, entendeu? E aí o treinamento acaba estressando muito e comprometendo outras áreas da vida dela. Sim. E quando acaba aquela prova, ela não quer nem mais saber de nada. Deixa a bike, vou vender minha bike. Exato. A gente trabalha muito nessa questão de consultoria. Tem aluno que quer fazer, quero fazer 21. Mas ela chegou agora na assessoria. Aí a gente orienta. Não, vamos colocar uma meta mais de acordo. Porque, assim, a saúde pra gente está em primeiro lugar. Então, pular etapas não é saudável. Às vezes acontece de pular, mas não é. Você diz, deixa claro, né? Não é saudável. Você corre esse risco, esse. Calma. Vamos por etapas. Deixe de aperreio. E aluno afoito também, né? Que chega logo, vê todo mundo correndo de um jeito. Eu quero fazer 18 quilômetros. É muito comum. E quer correr com um amigo que já corre. E é pra fazer 10 e faz 15. E aí você, pelo amor de Deus, tem. Tem os professores que dizem assim, que o aluno fez isso, no próximo sábado não vai vir com a distância do longão no sábado, porque ele vai ter que conversar comigo na semana. Tem que prestar conta. Puxa, mas a gente tá sempre conversando e mostrando, né? Porque se você explica o porquê, aí fica mais fácil da pessoa entender. Com certeza. E logo a corrida. Demais. E na sua jornada antes de estar como empresária agora, à frente da Cerveira, qual foi o seu momento mais performance de provas? Foi na Holanda mesmo? Ou teve algum momento que você estava mais afiada mesmo, treinando bem? Eu acho que foi em João Pessoa, na conquista no brasileiro de triatlon. Foi nessa época. Eu comecei a treinar numa assessoria que não era daqui de Natal. Sim. E aí eu queria treinar com grupo. Aí fui para outra aqui de Natal. Eu já passei por todas as assessorias de Natal até montar a minha. Sim. E a galera faz muito bem o trabalho, mas eu queria colocar do meu jeitinho, sabe? E acho que foi nessa época do triatlo que eu estava bem mesmo. Que eu deixei mais as corridas de lado. Agora tem uma corrida que foi muito importante para mim, que foi em Noronha. Foi no dia do meu aniversário, uma meia maratona de Noronha. E por ser no dia do meu aniversário, eu quero fazer, eu vou me dar de presente, que lá é muito caro, inscrição caríssima. Eu fiz, meu Deus do céu, como é que eu vou pagar tanto na inscrição de corrida? Aí eu fui, me inscrevi nessa corrida. No dia tava lá Vanderlei Cordeiro. Sério? Muito legal. E eu fui sem pretensão nenhuma. Geralmente nas provas eu saio lá na frente
porque eu sou competitiva mesmo e Sim, quero ficar num lugarzinho melhorzinho pra né, sair. não atrapalhar a saída. E eu saí mais atrás, as meninas mais na frente. Noronha é muito pequeno. Sim. E a gente sobe muito, sobe trilha, desce para uma praia, sobe, desce de novo. Para dar os 21 ali é rolê. Sim. Aí eu comecei a passar as meninas nas subidas. Eu estava super treinada. Aí eu passei, eu pensei, será que vou chegar em quarto? Aí daqui a pouco passei, será que eu vou chegar em terceiro nessa prova? Aí fui passando, toda subida eu conseguia passar. Pedro, eu consegui passar da menina que estava ganhando, não, em primeiro lugar. Aí eu, pronto. Depois dessa aqui, ninguém passa mais de mim aqui. Eu nem queria mais. E aí eu ganhei a prova. Aí eu ganhei a prova em Noronha, no dia do meu aniversário. Sem pretensão nenhuma. Eu fiquei tão feliz. Foi assim, das provas, foi a que mais impactou, assim, na minha carreira de atleta. Não, tá certo. E num local... Num local lindo. A premiação maravilhoso. foi fim de tarde lá, com o Vanderlei Cordeiro entregando, com champanhe, com brinde. Sim. Aí começaram a me chamar de rainha da ilha. Então, Eita. foi muito especial, sabe? Foi uma vitória, assim, que eu... Poxa. E eu chegava e olhava assim, não acredito, eu fiquei em primeiro mesmo nessa prova. Imagina, e você tem costume de correr assim, prova de trilha também? De trilha, não. Você Mas vê, né? essa preparação para meia agora do Rio tá me deixando com vontade de voltar a correr. Eita, galera vai... Dani voltou, Dani tá... Eita, 1000. E vai ser... Você passou por um problema de saúde, não foi? Recentemente? Sim. Vai ser a primeira prova assim mais que você tá vindo... De corrida, sim, De né? corrida. Teve um triatlon recente, eu já voltei. Estava lá, eu vi. Foi esse agora? Foi, você estava competindo lá comigo. Participando ali, vendo os... Sangue nos olhos do seu. Desse jeito. Mas a questão desse problema de saúde que você teve, algumas pessoas não sabem como é que foi descobrir isso, como é que foi toda essa situação que não é fácil. Então, desde que eu montei a assessoria, né, que eu queria assessoria, primeiro veio a pandemia, que foi um baque, né? A gente teve que se reinventar, fazer aula online, toda semana eu lançava um desafio, era conversando com muitos alunos para dar um apoio psicológico, que ficou bem complicado. Passou tudo isso, aí eu descobri que eu estava com câncer. Aí foi outro baque. E até pela questão das pessoas terem muito... até para falar é difícil, porque ninguém quer se mostrar vulnerável. E a doença deixa você muito vulnerável. Então, eu me expus quando eu soube, eu disse que eu estava doente, até para ajudar outras pessoas. E é ruim, você saber que está doente é horrível. E aí eu queria resolver. E aí foi feita uma cirurgia e depois veio o tratamento. E eu sempre que fiz esporte, né? Então, como eu vou ficar sem minha atividade? Que era fazia parte da minha rotina, dos meus hábitos, era minha válvula de escape, era o que eu gostava de fazer. Mas não tem como fazer, porque com a quimioterapia seu corpo fica muito debilitado. Então, a única coisa que eu conseguia fazer era a natação no mar. Até caminhar era ruim. Mas o mar era fantástico, porque você não tem o peso, né? Não tem o impacto, não tem nada. E o contato com a água é relaxante. E foi assim que eu passei pelo processo todo. Nos momentos piores eu ficava em casa e quando eu conseguia, eu nadava no mar. E me ajudou muito no tratamento. Muito mesmo. E como é que foi você com você mesmo, na sua mente, nesse processo todo? Altos e baixos? O que lhe ajudou a se manter ali forte para enfrentar essa bronca? Eu sabia que eu ia me curar, que aquilo tinha um fim. E eu me agarrei a isso com todas as forças. Era como se eu estivesse numa guerra e eu estava pronta para passar por todo o processo. É importante também uma rede de apoio que me ajudou bastante, familiares, amigos. Mas em algum momento você fica mais recluso, né? Porque você está frágil, você precisa de toda a sua força ali para enfrentar.
Então, primeiro é aceitar e não ficar combatendo. Por que eu? Por que comigo? Ah, vida é ruim, Deus... Não, é aceitar. Aconteceu, pode acontecer com qualquer outra pessoa, né? E eu me agarrei a isso. No final, eu vou vencer. No final, eu vou vencer. E assim foi. Lógico, tem processos que são... Até o médico, ele vai dizendo aos pouquinhos. Primeiro, né, diz que você tá, e depois você vai... O processo de quimioterapia vai fazer cair seu cabelo. Depois você vai botar um catéter. Aí tudo é muito a conta-gotas. Sim. Mas acho que é importante porque é muita informação junto e difícil de né? Digerir, exatamente. E assim, eu comigo mesmo. Difícil, viu, Pedro? Mas a gente começa a rever vários conceitos, valores que você acha importante, que de fato é importante na sua vida, né? Porque aconteceu, o que é que eu preciso aprender com isso? Porque está acontecendo comigo, tem alguma coisa para aprender aqui, Exato. né? E assim, eu estou a cada dia aprendendo ainda. Eu sou muito disso. Cada situação que a gente passa, por mais chato que seja, tem alguma coisa ali, o porquê está acontecendo aquilo com a gente. E eu acho que a gente parar, apesar de tudo, da negação, não querer, porque achar ruim aquilo, a gente tem que ter isso, parar e saber o porquê disso. Será que eu tenho que passar por isso para aprender alguma coisa a mais, para evoluir? E creio que você é outra pessoa agora. Sim. Eu melhorei bastante. Até o médico na época disse assim, Dani, essa é uma oportunidade de você se melhorar como pessoa. Aí foi o primeiro médico que eu fui. Eu fiz, poxa, eu tô dizendo para ele que eu tô com câncer, ele vem com essa? Como assim? Então, eu demorei para entender, porque eu ainda estava na fase de negação. Não quero isso. Mas a gente cresce muito. Os relacionamentos se fortalecem, os que realmente valem é para ficar. a pena. Os outros não. Sim, a gente vê. Mas é normal isso. Tem as relações, o círculo de íntimos, aqueles próximos e os que são só pra... Muita gente curiosa, né? Tem. Que pergunta como você tá. Mas assim, eu recebi muito carinho, eu sou muito grata de pessoas que de longe, Dani, eu tava rezando por você, eu tava torcendo por você, e eu senti aquele carinho, sabe? Sim. Os meus alunos, eu consegui reduzir minha carteira de alunos, a quantidade de alunos que eu acompanhava, mas eu não deixei. Isso foi muito importante para mim, né? Sim. De 50 alunos, eu fiquei com 15, mas aí aquele trabalho que eu fazia de passar planilha, de conversar, foi muito importante para mim também. Então, houve uma troca e eu sou muito grata por tudo isso. Acredito. E essa questão, você falou que tem muita gente orando por você. Eu vi agora recentemente um neurocientista falando sobre um estudo em relação à oração. Que, não sei se você chegou a ver, que eles fizeram um estudo de pessoas que estavam na UTI, em coma, lá, com algum tipo de doença, e eles separaram em 2 grupos. Um grupo de pessoas que estavam lá em coma, que ninguém ia orar, e outro que eles selecionaram pessoas de fora para orar por aquelas pessoas. Isso foi um estudo científico. E, por algum motivo, as pessoas do grupo que tinham outras orando por ela tiveram melhoras mais significativas do que aquelas que não... Olha só. Aí ele falando disso que até me arrepio, porque não tem explicação. Porque você orar por você pode ter aquele efeito que você ali, você acredita, vai ajudar. Mas uma pessoa que você nem conhece orando para você e tem efeito sobre você, então isso é muito interessante. Porque às vezes, pronto, as pessoas que lhe conheciam oravam por você, até pessoas que você não conhecia, mas que conheciam você pelas redes sociais, pela sua história, rezavam por você, e isso pode ter influenciado para você ficar bem. Sim, eu acredito nisso também. Porque... Essa corrente positiva
de vibração positiva, eu acho que realmente Existe. Questão de faz energia, diferença. porque eu tenho um pouco disso. As pessoas, quando a gente se aproxima, a gente sente, né? Uma pessoa quando é mais aberta, ou se você fica meio assim, nem sabe por quê, mas tem muito disso. Então, para quem está escutando a gente aí, está assistindo no YouTube, rezem pelas pessoas que vocês gostam, querem ajudar, ou que vocês nem conheçam, mas viu que a pessoa está passando por uma situação difícil, porque isso influencia na melhora daquela pessoa. Eu senti isso na pele. E eleva a nossa vibração, né? Pensamento positivo é sempre bom. Uhum, com certeza. E garanto que suas experiências no esporte também ajudaram a Com passar. certeza. A questão de aguentar ali aquele sofrimento, aquela parte mais difícil. Quando você está muito ruim fisicamente, Pedro, você não consegue pensar muito no futuro. Você só quer ficar bom. Então, é diferente o tempo. Hoje eu já consigo planejar, eu vou para o Rio agora, para uma maratona, e depois tem uma meia maratona, e depois tem um evento da assessoria. Quando você está ruim mesmo, fisicamente, você só quer ficar boa. É diferente, sabe? E tinha dias que eu não conseguia lavar a louça, por exemplo. Aí eu ficava, ai, tomara que amanhã eu consiga arrumar minha casa, aguar minhas plantas. É muito doido isso. Exato. Muda os valores, né, da gente. Muda. E a gente vive muito mais no presente. Coisa que é difícil. Ou a gente tá lá no passado ou tá lá no futuro. Isso gera muita confusão mental, muita ansiedade, né? Aí, quando eu tava realmente ruim fisicamente, eu não conseguia. Eu tava ali naquele momento. Exato. É à toa que o nome é presente, né? Uhum. E às vezes a gente se perde muito no futuro e muito no passado. O povo diz que quem fica pensando muito no passado favorece a ter depressão. Quem pensa muito no futuro fica com ansiedade. Então, a gente às vezes esquece do presente, que é o mais importante pra gente. E coisas bestas, a gente, com a facilidade hoje em dia, de água em casa, banheiro, luz, isso são coisas simples que a gente tem, que a gente nem, né, Não, dá valor. E tem valoriza. tanta gente por aí que só queria ter energia em casa. É. Então, os valores da gente, quando a gente passa por uma situação assim, muda. A gente fica mais grata por tudo. Depois da cirurgia, só eu consegui caminhar, fiz, meu Deus, que coisa boa, senti o vento, tá aqui caminhando, que coisa boa. Então a gente começa a valorizar mais a vida, né? Por que a gente não valoriza tanto? A gente tem que passar por umas situações dessas, hein? Não acontece demais. É por isso que a gente tá aqui, falando disso para quem tá em casa aí escutando. Começar a agradecer as pequenas coisas. Tem gente que não gosta, da gratidão por tudo, meu amigo. Só em você levantar da cama, respirar. E a vida fica mais leve. Que você olha o copo mais cheio, entendeu? Não é que ruim que não tem isso. Que bom que tem isso. Que você vai com mais gratidão pro trabalho, com seus familiares, o relacionamento fica melhor. É muito ruim conviver com uma pessoa que fica se queixando toda hora, né? Isso agora foi até bom por questão da empresa, né? Você tá mais motivada. Sim. Na empresa são sempre muitos desafios, né? Porque a empresa é pequena, então acaba que a gestão acumula muita coisa, né? Você tem que é o keep. Eu keep mesmo. Fazendo tudo. Mas é assim, no começo tem que descolar. E já decolou, graças a Deus. Que eu comecei, como eu falei, sozinha, com alunas chamando os alunos. Hoje a gente já tem quase 200 alunos, são 5 profissionais trabalhando comigo. Então a empresa cresceu, né? Só que quando a empresa cresce, os problemas crescem também. Com certeza. E aí a gente tem que ir ajeitando a base, né? Sim. Contabilidade, financeiro, RH, marketing, vendas. Um mundo de coisas que tem para ser feito. Mas eu me sinto super desafiada em trabalhar com isso. Então, eu acho que eu estou no canto que eu escolhi para estar e estou muito feliz. Massa. E não deixei meu lado de professora, que aí eu tenho contato com os alunos. Isso para mim é muito satisfatório também.
Ah, dá pra ver que você gosta mesmo de estar ali conversando, trocar as experiências com os alunos. E como é que é o feedback deles em relação a você, aos professores? Porque acontece muito, aluno muda de assessoria, está em uma, vai para outra, como você disse, também já passou por várias. Como é o feedback dos alunos com vocês? Então, a gente é engraçado que na assessoria os professores são bem diferentes. Tem um mais expansivo, tem um mais reservado, Sim. tem um mais introvertido. Uhum. E é bom que a gente consegue atender todos os perfis, entendeu? A gente trabalha muito a gestão de equipe. A questão de feedback, eu vejo que tem ótimos profissionais na cidade, né? Sim. Eu acho que os alunos acabam se ficando nos grupos que eles se sentem mais à vontade. E isso é normal, né? A Cerveira tem uma filosofia dela, tem a questão de saúde em primeiro lugar, de não pular etapas. O triatlo surgiu por demanda dos alunos. Dani, você é triatleta, a gente só tem a corrida. Por que você não monta no ciclismo e a natação? E aí, Sim. do jeito que essa corrida para o Rio surgiu por causa deles. A gente ia um aluno, aí disse, não, vamos chamar mais. Agora tem mais de 25 pessoas da Cerveira indo para a minha maratona do Rio, entendeu? Então, a gente trabalha muito escutando os alunos. Sim. É muito importante esses feedbacks deles para a gente apontar, né? Vamos para onde? Sem perder a nossa essência, sem perder a nossa filosofia de trabalho. Maravilha. E sua próxima meta como atleta? É essa meia? Próximo ano já tem alguma coisa em vista? Quando eu estava doente, aí eu combinei com uma amiga minha, amiga, quando eu ficar boa, a gente vai fazer um 70.3. Só que esse ano não deu ainda, por causa da empresa, por causa dessa viagem. Final do ano eu quero ir para São Silvestre. Mas quem sabe próximo ano eu enfrento aí um 70.3. Você quer ir para São Silvestre esse ano? Todo ano eu vou. Aí o ano passado eu corri, fiquei feliz da vida. Todo ano você vai para São Silvestre? Todo ano. Como é que é? Eu nunca fui. Que o povo pensa que é uma maratona, mas é só 15 quilômetros. Não é porque meu marido é de lá. Sim. Aí todo final do ano ele vai visitar a família e aí a gente aproveita e corre São Silvestre. É uma grande festa, né? Sim. É o meu réveillon de manhã. Exato. Não, eu acho curioso porque muita gente... Eu acho que é uma das mais famosas corridas que tem, né? No Brasil, todo final de ano tem. E o pessoal... Não, São Silvestre vai correr a maratona de São Silvestre. Como é que é o clima lá, a prova em si, a organização? Para quem nunca foi, como é que você explica? Lotada, Pedro. Primeiro, segundo, terceiro quilômetro você consegue correr muito pouco. Você vai desviando o povo. Sim. Mas é uma vibe tão legal. Primeiro, quem vai pra lá pensando em performance tem que largar lá na frente. Não dá. Ou você sai no pelotão C, ou você chega super cedo. Então, não dá pra pensar muito em bater tempo. Até Sim. porque é uma prova difícil. Termina com 2 quilômetros de subida, né? Na Brigadeiro. Não é uma prova assim pra bater tempo. Mas é uma grande festa. Pessoal na rua, aplaudindo. A gente passa por túnel, por viaduto. Então, assim, passa por todo o centro histórico de São Paulo. Tem pontos turísticos. Então, é uma prova que eu curto fazer. Sim. Pela data, pelo local. Eu gosto de ir para São Paulo. A questão cultural lá é muito forte. Então, é bacana. E as pessoas vão fantasiadas. Já tem isso, né? E eu fui também. Olha eu me aí. fantasiei e fui. Foi de quê? Dessa vez eu fui de Lara Croft, que eu tava Sim. bem rebelde. Aí, quando eu tava doente, eu não pude correr, mas eu fui de sininho. Botei uma peruca lourinha, fui de vestidinho verdinho, Toda sininho. toda sininho. Mas é bacana a história. Aí o pessoal conversa no meio. Sininho, vamos tirar foto. É bem Aí a pessoa para. conversa e é bem Tá legal. nem aí pra tempo de nada. Até curtir. Vai curtindo. Quanto mais tempo demorar, melhor. Vai aproveitar mais ali. É uma ó. prova de curtição mesmo. Eu penso em ir um dia lá só pra... Vale Ver. a pena. Você tem que fazer uma São Silvestre. Tem que ter no seu currículo. Tem que ter, né? Vou ter que ir agora. Fantasia de quê? De que na fantasia? Vixe. Qual é a Sei fantasia lá. que tem a barba? Vamos pensar. Barba Negra do Piratas dos Caraíbas. Aí, ó. Piratas do Caribe, que é o Caribe. Neto. Manda a sugestão. Já tá, meio caminho andado.
Já tem. Mas correr com a roupa de pirata, né? Aí você vê de tudo. Eu vi um cara de capacete lá. Eu disse, meu Deus do céu. Tem uns guardas de fralda só, né? Tem de tudo. Meu Deus, mas é bom. Corrida só é bom. Tem Assim, a resenha. pra se divertir. Final de ano já sai de lá, já vai curtir, virar o ano na maior vibe possível. Uhum. Pois é. Então a gente já passou aqui pelo seu momento mais legal, que foi o brasileiro de triatlon. Sim. A parte mais complicada que foi a questão da sua doença. Tem mais alguma coisa que aconteceu e a gente não abordou aqui? Pra galera tirar assim perceber algumas coisas, lições. O esporte eu aprendo todo dia com o esporte. Pra mim é uma forma de me deixar mais forte, sabe? Gosto demais de participar de provas, de competir. Tem gente que não gosta de competir. Tem alunos que Dani, eu não quero competir, eu só quero treinar. Que se sente pressionado. Eu gosto de me desafiar, porque aí eu vou me testando. Não é só o resultado, colocação, ganhar de não sei quem, perder de não sei quem. É a minha relação comigo mesma, sabe? Se eu enfrentar aquilo, eu fico mais forte para outras coisas na minha vida. E aí eu vou subindo sarrafo. Aumentando ali. A performance. A performance. Dani de um ano atrás é diferente da Dani de hoje. Totalmente diferente de 2 anos atrás. A Dani mais tranquila, menos ansiosa com as questões. Eu sou muito focada no meu trabalho, gosto muito do que eu faço. E estou sempre procurando melhorar. Tá dando para perceber. Sem perder o lado humano, sabe? Uhum. E aí a gente gosta muito de trabalhar dessa forma na assessoria. De forma de acolher os alunos. Uhum. E em relação a Dani atleta, em relação às lesões, já teve algum assim de treino mesmo? Uma canelite, uma fascite? Nada. Eu sentia muita dor no lombar na época que eu pedalava de mountain bike. Sim. Mas era fraqueza muscular mesmo. E muita sobrecarga das pirambeiras que eu andava por aí. Sim. Mas não, eu nunca tive problema. E parar de treinar, de diminuir? Não, só as quedas que me faziam parar, depois eu voltava. O que me fez parar foi a doença mesmo, Sim. Mas eu já voltei agora. É uma química muito pesada, então eu vou demorar um pouquinho para eu voltar como era antes. Até porque é outra idade, né? A gente vai ficando mais velho. Mas eu também não quero voltar como era antes. O meu momento é esse. Já é outra fase agora. Quero ser feliz e tentar me superar do jeito que eu tô hoje. Maravilha. Desse jeito. E qual a informação, eu sempre esqueço essa palavra que eu peço, conselho. O conselho? Que você daria para quem ainda está em casa, sedentário, não sabe o que fazer? Tem gente que não descobriu ainda, porque nunca se permitiu fazer algo, né? Nunca se permitiu ir para um grupo de corrida, acha que não é para ele. Só tem gente que corre. Não, ninguém começa correndo. A gente começa caminhando. E aí vai alternando, corrida com caminhada, até você estar correndo de forma contínua. E lá tem uma turma de profissionais para lhe ajudar. Então, vale a pena se permitir a cuidar mais da saúde. Vale a pena, né? Tem várias possibilidades, não é na corrida, tem a natação, tem o ciclismo. Tem qualquer outra coisa, tem a dança, né? Não precisa ser um desses 3 esportes, mas as pessoas precisam se cuidar, né? A pessoa às vezes começa pelo físico e depois vê como faz bem para a parte psicológica. E acho que esse é o grande segredo de viver melhor, se cuidar.
Porque você estando bem com você está bem com o seu entorno, né? Exato. E outro ponto importante é a questão do ambiente, né? Quando você está num ambiente, muitas pessoas fazendo aquela atividade. Atividade em grupo eu não largo mão nem... Faz muita diferença, Pedro. O grupo apoia demais, puxa, e o aluno não vai. Por que você não veio hoje? E às vezes ele só vai porque tem gente esperando ele, entendeu? Sim. Então, esse trabalho com um grupo, em equipe, ele é muito importante. Já me perguntaram, Dani, você não quer fazer personal de corrida? Vamos lá. Eu não quero. Eu prefiro trabalhar assim para que o grupo cresça cada vez mais. Maravilha, influencia. Pode ter certeza, você que está escutando aí e ainda não começou nenhuma atividade, procure. E onde o pessoal pode encontrar a Cerveira? A Cerveira, o Instagram da Cerveira, a gente atende por lá, né? Que é? Cerveira Team, @Cerveira Team. Sim. Cerveira Team, time de time. Sim. E a gente atende ao ar livre, né? É a corrida no Alexandrino, é a corrida de manhã na pista, quarta-feira na Rua do Curió, de manhã cedo, ciclismo na rota. Natação a gente tá tanto na SEC quanto na Maurício de Nassau. A gente tá com vários horários de natação. E qualquer um pode fazer uma aula experimental para conhecer nossa metodologia, saber se aquele horário se encaixa na sua rotina. Então, a gente também oferece essas aulas experimentais para quem quiser conhecer um pouquinho mais. Perfeito. Escutaram, né? Escutou, né? Você que está em casa ainda procura aí a Dani da Cerveira. Quem sabe você se encontra lá e começa uma história nova aí na sua vida. Isso aí. Se cuidar. Todo mundo tem que se cuidar. Perfeito. Só depende da gente. Exato. E você gosta de ler? Gosto. Oh, legal. Porque eu sempre faço uma pergunta no final, que o pessoal que assiste a gente gosta de indicações de livros ou então de filmes que você gosta e que recomenda aí pro pessoal. Tem algum? Eu tô lendo agora O Poder do Agora. É muito bom. Mas eu vou alternando. Eu botei uma meta para mim, Pedro, de ler um livro por mês. Por quê? Eu começo a ler vários e não termino nenhum. Eu tô com 4 livros lá em casa que eu comecei a ler e não terminei. Aí eu comecei agora a História da Humanidade, que fala do Homo sapiens, e terminei esse agora. Tu tá lendo esse? Em abril. Foi. Eu tô lendo esse. É? Sapiens. Isso. Aí foi agora em abril. Aí agora em maio eu tô lendo O Poder do Agora. E aí eu vou fazer isso uma vez por mês, eu vou ler um livro para ver se eu consigo cumprir minha meta. Porque eu sou muito agitada e aí eu me desinteresso fácil. Eu começo e não termino. E eu preciso trabalhar meu foco, não só no esporte, né? A gente tem que trabalhar o foco em todas as nossas áreas. Todos os pratos. Exatamente. E Sapiens, é bom? É bom? É bom, é bom. É bem interessante. Eu tô ali no 4º capítulo. É bem interessante. Eu gostei. Tô grandinho ele, né? É. E eu tenho essa dificuldade. Eu só começo a ler outro quando eu acabo um. Eu não consigo Mas tá certo. largar. Tá certo. Eu que vou. Não, é porque todo mundo tem um jeito. Mas eu tenho isso. Eu tenho um livro, eu quero ler esse livro. Eu tô lendo esse aqui. Aí vou lá. Mas eu gosto de ler também. E filme? Tem algum filme? Eu não lembro, ó. Eu assisto, mas eu não lembro dos... Nenhum filme assim. Série? Sério, não Sério, tem não tempo, gosto, não. Não, eu não tenho. Não dá nem não tenho tempo. paciência, porque eu não consigo... Tempo. não tenho tempo pra isso. Treino, trabalho. Não é porque prioridade. tempo é prioridade. Não é prioridade. Exatamente o que eu ia falar. Show, Dani. Gostou? Assisti Os Filhos de Istambul. É porque eu não lembro. É bom. Assisti... É filme? É filme. Assisti... Rapaz, minha memória é péssima. Memória é péssima. Eu só lembro que o último que eu assisti agora que foi a história de tsunami. Nem lembro o nome do filme, só sei que foi... É muita informação, meu filho. Você tá... Eu não lembro, não. Jura você que eu sou péssima pra isso. Não. Show. Quer mandar um abraço pra alguém, um recado pra alguém, um beijo, um abraço? O recado é pra aquela galera que tá parada, sedentária. Como Sim. eu falei, pessoal, se mexam. Vamos se cuidar. Que só depende de vocês. Um beijo
o meu filhote, Dia das Mães aí, chegando. Exatamente. Os meus dois, um que mora em Fortaleza e o que mora comigo. E meu marido, que me ajuda na empresa também, tá toda hora comigo. Show. Aquele que tá aqui? É. Já tá palmeirense. Exato. Doente. Show. Gostou, Dani? Gostei, foi ótimo o bate-papo. Não é tranquilo? É, tranquilo. Exatamente. Faltou alguma coisa? Não, acho que não. Acho que a gente falou um bocado. Falou. Eu que não sou muito de falar, falei um bocado. Não, nem parece. Você falou tranquilo. Aí o que eu digo pra todo mundo, não, a gente vai conversar. Amigos ali. É, um bate-papo. Apesar de ser a primeira vez que a gente tá sentando assim, conversando. Mas o importante é a gente aprender Isso. com cada história. Exato. Belezinha? Belezinha. Muito obrigado, Dani. Foi ótimo. Obrigada, Pedro. E é isso aí, pessoal. Esse aí foi mais um episódio do Bora Agir Podcast. O que eu falei? Se esqueceu de curtir, né? Então, curte aí, se inscreve no canal. Esse episódio está tanto aqui no YouTube quanto no Spotify. Se você não tem tempo para assistir, vai lá e escuta. Treinando, dirigindo. O pessoal gosta de escutar também no Spotify. E é isso aí. Foi mais um episódio do Bora Agir Podcast. Abração. Valeu!